Veja no ICL Notícias, segunda edição. Algemas, maus tratos e ameaças de morte. Polícia Federal vai investigar voo que trouxe deportados dos Estados Unidos para o Brasil. A ala mais radical do golpismo. Em delação, Mauro Cid cita Michele e Eduardo Bolsonaro entre os que incitaram Jair a dar um golpe de Estado com o uso das Forças Armadas. Exclusivo do ICL. Os bastidores da prisão do general Braga Neto. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma semana começando, ICL Notícias segunda edição está no ar. A gente está ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. E hoje também o ICL Notícias segunda edição passa a ser retransmitido pelo canal A Voz Trabalhadora no YouTube, assim como o Chico Pinheiro Entrevista, que na segunda-feira continua aqui a partir das 7h30 da noite. Então, muito bem-vindos todos vocês, toda a nossa audiência. Chega mais todo mundo junto com a gente. Hoje que é dia 27 de janeiro de 2025, Chico Sá, Juliano Medeiros e mais uma semaninha de férias de Rodrigo Viana. Lembrando aqui a nossa audiência, que sempre sente saudade da nossa comunidade. Importante. Viva a voz trabalhadora que chega aí, né, para ampliar o nosso conhecimento, o nosso ICL Notícias, segunda edição. Conheço o pessoal lá, muito bacana. Um abraço. Seja bem-vindo. Muito bom, começando a semana, depois de um final de semana intenso, né? Com a chegada dos brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos. O governo trabalhou bastante esse final de semana, não só para disputar uma narrativa na imprensa, na opinião pública, mas para cuidar desses brasileiros e brasileiras que foram muito maltratados, como a gente vai ver hoje aqui, né, Gabi? Exatamente. Ontem, pleno domingão, o Itamaraty estava soltando nota para a imprensa falando como é que estava a situação dos brasileiros, né, que sofreram violações de direitos humanos, fizeram diversas denúncias. A gente vai falar a respeito disso. E ali não é questão de legislação, lei para cá, lei para lá, pode, não pode. A imagem é estarrecedora. É isso. Se aquilo é legal, eu sou contra. Se aquilo é legal, vamos derrubar essa legalidade. Não pode. Parecia uma fila antes de 1888. Uma fila da escravidão no Brasil. Horror, Chico. E que interesses estão por trás disso, né? Quer dizer, o que o governo dos Estados Unidos quer tratando desse jeito, né, as pessoas que estão sendo deportadas? Bom, tem a lei americana, tem lá as regras de quem pode ou não pode viver no país, né? Não é essa a questão, mas tratar com dignidade, respeito à legislação internacional. Quer dizer, pessoas que estavam vivendo no país, que deixaram lá o seu trabalho, outros familiares, muitas vezes em situação já legalizada no país, né? Quer dizer, é óbvio que a gente pode supor o que o Trump quer com isso, né? Causar, como sempre, espetáculo, chamar atenção para sua agenda xenofóbica, racista, preconceituosa e desviar a atenção de outros interesses que estão em curso lá nos Estados Unidos, né? Desviar principalmente a atenção de uma guerra que os Estados Unidos estão perdendo feio, né? Acho que a gente vive realmente o declínio do Império Americano. Hoje, todo dia tem um capítulo novo. Hoje teve o capítulo da inteligência artificial. A China muito mais à direita dos caras. Então, todo dia tem uma batalha dessa guerra. Estados Unidos lá para trás e vai responder com esse espetáculo. É isso. E falou grosso com o vizinho nosso aqui também, né? Vamos repercutir isso aqui na edição de hoje. E o vizinho nosso respondeu com coragem, né? Respondeu, a gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho, Juliano. Agora também o presidente Lula esteve com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para avaliar essa crise. Ele justamente, diversas apurações dão conta que o presidente Lula não quer que chegue ao mesmo, vamos dizer assim, né, a mesma crise que se chegou com a Colômbia, com o presidente da Colômbia, porque houve uma crise muito grande que durou em torno de 12 horas, né, um pouco mais de 12 horas até,
que chegaram ali a um consenso, a uma flexibilidade, mas é como o Davi Golias, né? Você falou muito isso no ICL Notícias primeira edição, é muito difícil também a Colômbia conseguir enfrentar em pé de igualdade, mas fez uma pressão internacional importante. Deu uma bela resposta, né? Americanos. A gente vai ter quinta-feira reunião do CELAC também, dos grupos de países aqui da América Latina, então é uma pressão importante. Só para trazer os detalhes aqui, para a gente pegar nos miúdos da informação, né? A gente teve um voo que chegou na sexta-feira em Manaus com os deportados lá dos Estados Unidos, 88 brasileiros a bordo. Foram aquelas imagens estarrecedoras que a gente viu das pessoas algemadas entrando no avião. E, além disso, o que você já colocou, né, Chico? Se isso é legal, eu sou contra. Isso é muito importante. Mas a gente tem também, para além da discussão de que pode sair algemado dos Estados Unidos, mas não pode chegar aqui em solo brasileiro e continuar algemado, porque aqui no nosso país o Trump não dá as cartas aqui. Mas, para além disso, também agressões, quer dizer, foram realmente violações de direitos humanos que o Itamaraty registrou denúncias de maus tratos nesse primeiro voo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se manifestou. Vamos ver o que ele disse? Abre aspas, então, para o ministro da Justiça. Tivemos uma reação muito sóbria. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falando: não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação está prevista em tratado, mas, obviamente, essa deportação tem que ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas, sobretudo daqueles que não são criminosos. E diversos pesquisadores também de migrações, eles dão conta que os perseguidos são justamente trabalhadores que estão sendo... Daqui a pouco o Jamil Chad vai chegar para comentar com a gente, ele também escreveu diversas colunas nesse final de semana, ele vai poder falar muito melhor, mas são pessoas indo trabalhar com medo, levando seus filhos para a escola com medo, né? Não, muita gente não levando mais os filhos para a escola. Também, Chico, exato. Com medo. E tem também aquela parte, algumas pessoas entregam outras, que viram uma bandalheira sem fim, né? Mas o que o Trump quer é carimbar todas essas pessoas como bandidas. É isso. E a gente viu por várias entrevistas das pessoas que chegaram ao Brasil agora, esse primeiro voo, que não tem nada de bandido. São trabalhadores como existem desde o começo do mundo, que tentam se deslocar para ganhar vida. É isso. Sabe? É uma tentativa de trabalho, como a própria mãe do Trump, o pai, a família do Trump. Como o próprio Elon Musk, quando vai buscar ampliar seus negócios de herdeiro nos Estados Unidos. Essa mesma gente, feita da mesma matéria. Um país feito de imigrantes, né, Chico? Pois é. Que massacrou os povos originários que estavam lá, que são os verdadeiros americanos, que estavam lá vivendo, né, que ocuparam aquela terra muito antes da chegada dos europeus. Então, um país feito de imigrantes irlandeses, ingleses, italianos, né, Totalmente. É um país também com diversidade, não é tão diverso quanto o Brasil, mas tem uma diversidade importante. E a forma como estão tratando os imigrantes é inaceitável, e já há notícias de que o governo está iniciando um processo de busca de imigrantes nas suas casas. Né? Há uma denúncia de que em Chicago começou já uma política, que eu não sei se é do governo de Chicago ou se é do governo dos Estados Unidos, de bater na porta das casas das pessoas atrás de imigrantes ilegais. Quer dizer, um negócio que pode chegar aí às raias da loucura. Vocês sabem onde é que isso pode dar, né? Exato. Já aconteceu na Alemanha, a coisa começou assim. Vamos trazer o depoimento do Carlos Vinícius de Jesus, que é de Vespasiano. Ele estava nesse avião e deu um depoimento de como foi, e na sequência a gente conversa com o Jamil Chad. Vamos assistir. É triste porque veio família, veio crianças, e o pessoal, os americanos, eles são hipócritas, senhor, hipócritas. Porque eles me falou que se dane seu governo, se a gente quiser aqui, fecha a porta da aeronave, desce a gente e mata vocês. Aí tá aí, a gente ouviu a fala do Carlos. Ele perdeu R$170 mil, gente, nessa tentativa de ficar nos Estados Unidos. Vendeu casa, vendeu um monte de coisa para tentar, né, ganhar a vida nos Estados Unidos. Então, é uma situação, e ser tratado dessa forma na volta. Vamos chamar Jamil Chad, que também está acompanhando o final de semana inteiro, publicou diversas reportagens. Jamil, boa noite, prazer falar contigo. Apesar de
está acompanhando essa situação que é de violação total, né? Total. Gabi, boa tarde para vocês. Juliano, bom te ver de novo. Chico, sempre um prazer. Olha, vamos primeiro começar com o óbvio, porque às vezes o óbvio a gente perde. Mas não existe ninguém ilegal. Você existe, um ser humano existe. Ele não é uma pessoa ilegal. Ele pode ter cometido uma irregularidade. Ele pode ter cometido algo fora da lei. Mas não existe o ser humano ilegal. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui de uma forma muito clara e que a gente precisa, de repente, até rever essa linguagem de chamar os imigrantes que estão em um lugar sem papel, ou sem os seus documentos, ou sem o seu visto, de pessoas ilegais. Não existe ninguém ilegal. Então, agora, por que chamar uma pessoa de ilegal? Porque, obviamente, você desumaniza, você tira dele qualquer tipo de direitos, você tira dele, inclusive, a legitimidade, né, de estar naquele lugar ou estar naquela sociedade. O que nós estamos vendo hoje nos Estados Unidos, obviamente isso não é só o governo Trump, isso já aconteceu em outros governos, o próprio Obama, o próprio Biden. Desta vez o que nós estamos vendo é, vamos assim, aumentar o volume. Do que? Da deportação só? Não é só da deportação. É do sentimento de medo, do sentimento de pânico numa sociedade que, como colocou o Juliano, foi construída a partir da imigração, não há nenhum tipo de dúvida, também construída a partir do genocídio, né, Juliano? Sem dúvida nenhuma, e aí ela é construída e depois decide quem é a sociedade que ela quer que seja considerada, ou quem é o cidadão que ela quer considerar dentro da sociedade e quem ela acha que não merece estar aqui. Claro, né, Gabi, é muito complicado essa afirmação, porque a gente sabe muito bem, eu estive agora na fronteira entre o México e os Estados Unidos, aquela fronteira há 150 anos não era nem ali, né? Ou seja, é uma criação política, é um ato político, não existem fronteiras naturais. Isso é um absurdo, a gente falar, não, essa é uma fronteira natural aqui, porque não, há 150 anos as pessoas passavam por ali e nem sabiam que aquilo existiu. Eu aprendi uma historinha, perdão, Gabi, só uma história muito rapidinha. Quando, depois da Guerra do México, e aí os Estados Unidos então tomam a Califórnia mexicana, etc., decidem então que a fronteira vai ser em tal lugar. Quando eles chegam lá para fazer a fronteira no tal lugar, no Oceano Pacífico, e aí na Califórnia, eles vão fazer a fronteira no lugar e descobrem que ali é Opa, a gente teve uma interrupçãozinha. O Jamil já volta com a gente. Acho que ele está até reconectando aqui a conexão dele. Um dos pontos que eu quero perguntar... Caiu? Opa, agora sim, Jamil. Voltou. Caiu. Estamos contigo, Jamil. Do Trump aqui. Mas termina a história que tava boa. Tá todo mundo querendo saber o final da história. Vamos lá. E aí vão fazer a cerquinha ali entre México e Estados Unidos, a nova cerquinha, e era um pântano, não dava para fazer. Aí eles falaram assim, por que a gente não faz essa cerca um pouco mais para cima, ali perto da fazenda da Tia Juana? Tia Juana. E aí foi criada a cidade de Tijuana. Ou seja, é tudo uma invenção, é tudo criado por nós mesmos. Não existe fronteira natural, não é verdade. Que aliás, sempre passou por ali. Então, a gente precisa levar isso em consideração antes de a gente falar qualquer outra coisa. Não existe ninguém ilegal e não, as fronteiras, elas não são naturais. Jamil, eu queria aproveitar rapidamente aqui, mas a sua experiência com a cobertura internacional e também na cobertura desde 2021, algumas reportagens tentaram elucidar essa questão do uso de algemas em deportados, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, publicou uma matéria dizendo que foi autorizado por um acordo entre Brasil e Estados Unidos em 2021. Só que essa algema, ela pode e deve, né, ser removida depois do desembarque em solo brasileiro. Eu queria entender melhor, acho que as pessoas também aqui na nossa audiência querem entender até qual que é o limite ali, né, para a violação de direitos humanos e, claro, como eu reforcei, aconteceram diversas violações, sim, né, hematomas, maus tratos durante essa deportação que esses 88 brasileiros relataram. Mas acho importante a gente esclarecer essa dúvida em relação às algemas também. Vamos esclarecer porque isso é muito importante. Em primeiro lugar, sim, o acordo dizia que, claro, uma imposição americana, sim,
algumas pessoas nos voos de deportação, eles precisam ser algemados, isso no território americano. O governo brasileiro não tem como exigir que no território americano algo seja feito ou não seja feito. Mas o que dizia o acordo? Em primeiro lugar, dizia o seguinte, olha, sem abusos, ou seja, para uma família com crianças, por que exatamente você vai algemá-los? Né? Qual é a intenção de algemar uma família com crianças? Ou seja, qual é a necessidade, qual o uso da algema? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, uma vez no território brasileiro, encerrada a questão da algema. Independente do avião ser americano, brasileiro, chinês, etc. Não, chegando no território brasileiro, precisa ser encerrado. Então, isso é o que diz o acordo. Não usar para casos desnecessários e 2, uma vez em território brasileiro, ponto final. Qual foi o problema do voo específico agora, Gabi? Primeiro, o voo, quando chegou a Manaus, as algemas não foram retiradas, então esse é um problema, obviamente, de violação. E 2, a algema foi usada de forma generalizada, ou seja, todo mundo, né? Ou pelo menos grande parte das pessoas. Então essa é outra violação do acordo. Então, quando a gente ouve, eu vi algumas matérias, não, mas sempre usou algema. A algema não é o único elemento do acordo, primeiro. E 2, a questão da algema não foi o único aspecto das violações que aconteceram na última sexta-feira. Então, resumir esse caso do Brasil a algema ou não algema é, obviamente, limitar talvez o debate. É importante esse debate? É importante. Mas o que aconteceu sexta-feira não se limita apenas à algema. Só uma outra coisa, aqui nos Estados Unidos existe eu diria, uma função da justiça, que talvez a gente possa falar de função, que é de constranger. Né? Então, a algema é usada, inclusive tem aquela cena do Hall of Shame, quando a polícia prende uma pessoa e depois leva para o carro, ela vai sempre algemada, que é justamente para envergonhar aquela pessoa diante da sociedade. É a cultura, é assim que é feito. Eu, sinceramente, eu acho um absurdo, porque a pessoa nem está condenada ainda, ela foi só presa para, eventualmente, ela pode até ser inocentada, mas nesse processo ela já faz parte de um processo de envergonhamento daquele ser humano. No Brasil não pode fazer isso, então ponto. Né? Então essas são as diferenças, Gabi, do acordo que existe entre o Brasil e o que aconteceu. A grande preocupação qual é? É de que, claro, no governo Trump, como nós estamos vendo um desmonte total dos direitos humanos, que isso seja, obviamente, incrementado, que essas violações sejam incrementadas de uma forma brutal aí nos próximos voos. Muito bem, eu quero passar para uma próxima etapa importante aqui, que foi o assunto do final de semana, esse conflito diplomático e o pronunciamento do presidente colombiano, Gustavo Petro, que a princípio chegou até a dizer que não ia permitir o pouso de um avião ali dos Estados Unidos com os deportados. Depois eles acabaram chegando num acordo, enfim, a gente vai trazer os detalhes aqui, mas antes de mais nada, quero trazer a fala do Petro falando a respeito disso. Então ele diz, abre aspas, migrante não é criminoso e deve ser tratado com a dignidade que um ser humano merece. Não posso obrigar os migrantes a permanecerem num país que não os quer, mas se esse país os devolver, deverá ser com dignidade e respeito por eles e pelo nosso país. Nos aviões civis, sem sermos tratados como criminosos, receberemos os nossos compatriotas. Aí o Trump anunciou que ia aumentar as tarifas de importação dos produtos colombianos e depois disso as diplomacias dos dois países entraram em ação. A Casa Branca disse que não ia aumentar as tarifas totalmente, né? Ainda manteve até uma parte ali das sanções, mas a colombiana também disse que ia aceitar os voos com os deportados com garantias de proteção dos direitos dos cidadãos colombianos. Então, acho que a gente pode explicar qual é a situação de momento, né, Jamil? O que a gente pode esperar a partir daqui? Depois queria ouvir também Juliano e Chico a respeito disso. Gabi, essa é uma história extremamente importante para a região inteira. Antes de mais nada, eu queria dizer que o Juliano me deu uma certa inveja, da boa, viu, Ju? A inveja boa. Ele postou uma foto ali com o Petro outro dia, acho que ontem,
enfim, o Juliano sabe estar no lugar certo, né? Mas voltando aqui à história dessa sanção, duas coisas que a gente precisa entender dessa história. Primeiro, essas sanções, não adianta a gente falar de retaliação, de medidas comerciais, não, são sanções. Essas sanções que o governo americano adotou contra a Colômbia não foi contra a Colômbia, foi contra a América Latina inteira. Por que contra a América Latina inteira? Porque já vinha aumentando, vamos dizer assim, o risco para as deportações do Trump. Primeiro, o México se queixou, barrou um voo, depois reverteu o voo, acabou acontecendo. Honduras, o Brasil, o caso do Brasil especificamente, e depois, finalmente, a Colômbia. Então, o que fez o governo americano? Falar, vamos mandar um recado a toda a região. A toda a região. A partir de agora, quem, vamos dizer assim, pisar fora da linha, vai receber tudo isso aqui como sanções. Então, foi um alerta geral para a região. Quais são essas medidas? Todas elas, Gabi, violações do direito internacional. Ninguém pode levar tarifas de importação por conta da violação de um acordo de deportação de imigrantes, mesmo que tenha acontecido a violação. Vamos dizer assim, vamos imaginar, o Petro de fato violou o acordo que existe sobre deportação. Então, você não pode ir lá e colocar tarifas sobre o país. Não existe. Os tratados internacionais de comércio impedem que isso seja feito. E ele fez. Por quê? Porque, obviamente, para o governo Trump não existe o direito internacional. Então, é uma história muito importante para a gente entender esses dois aspectos. Primeiro, foi contra a América Latina toda, e dois, mostrou que Donald Trump vai rasgar a Carta da ONU, vai rasgar o Tratado da OMC, saiu da OMS, ou seja, o direito internacional não existe para esse governo. E a gente precisa entender esses dois aspectos. Qual é a situação hoje? O governo da Colômbia vai mandar, ou se já mandou, talvez já tenha mandado, o chanceler da Colômbia para negociar uma situação nova para os deportados. Então, enquanto isso não acontecer, a questão dos vistos continua pendente, as tarifas não vão entrar em vigor, porque também não interessa para os americanos. Não sei se vocês sabem, dia 14 de fevereiro é Valentine's Day nos Estados Unidos, né? Dia dos namorados. 76% das flores que são distribuídas, ou os namorados dão para as namoradas, vem da Colômbia, gente. E aí vai ficar cara a flor dada para o namorado, para o casal, etc. Então vai ser muito complicado. Não é de interesse do governo americano colocar tarifas, mas ele faz isso, obviamente, como aquela estratégia preferida do Trump na diplomacia, que é o bullying e a chantagem. Juliano? Jamil, prazer falar contigo mais uma vez, meu irmão. Queria que você comentasse um pouco pra gente qual foi a repercussão nos Estados Unidos. Você tem toda a razão. Aqui na América Latina, o Trump, nesse primeiro impasse que se gerou com a Colômbia, ele resolveu mostrar quais vão ser as consequências para os demais países da região caso tentem peitar os Estados Unidos como o Gustavo Petro fez. É óbvio que lavou a nossa alma aqui. Quem é crítico ao governo Trump ficou super satisfeito com a reação do Petro, mas tem consequências, né? Nesse ponto de vista, o Lewandowski realmente, ao dizer que o governo brasileiro teve uma posição sóbria, não quer dizer que teve uma posição submissa. O governo brasileiro teve uma posição ponderada, né? Chamando a atenção para a violação do tratado, como você mencionou, mas sem fazer política interna, sem fazer luta política doméstica a partir desse episódio, diferente do Petro, que teve uma opção de fazer esse enfrentamento demarcando diferenças de concepção sobre imigração, sobre democracia, sobre direitos humanos. Isso repercutiu nos Estados Unidos, e se tiver repercutido, a favor ou contra o Trump? Ou seja, a opinião pública dos Estados Unidos, como lida com esse movimento do Trump de aumentar o tom com os imigrantes irregulares, para usar o termo que o professor Fabrício Pontin sugeriu para a gente aqui na sexta-feira, também fazendo coro a essa ideia de que não tem ser humano ilegal, mas que estão irregulares nos Estados Unidos? Olha, Juliano, tem dois países, né? Tem aquele da Fox News, que comemorou, que colocou, olha só que fortes nós somos, olha só o nosso presidente impondo a nossa vontade diante desses latinos que obviamente não sabem nem onde fica o destino deles, etc. Então teve obviamente do lado trumpista
uma comemoração muito grande pela rapidez que ele agiu, pela violência que foi, obviamente pela falta de diplomacia total que existiu naquele momento. Foi muito comemorado como a volta do governo forte, né? Agora, você teve do outro lado muita gente muito preocupada. Primeiro, né, algumas vozes do governo do Partido Democrata dizendo, olha, isso é muito perigoso, porque lembra que a gente está disputando a América Latina com a China? Vocês lembram que a América Latina hoje tem uma opção de falar um abraço para vocês, americanos, nós vamos aprofundar as relações com a China ou com a Europa, como no caso do Mercosul, né, no caso do acordo do Mercosul. Então teve muita gente preocupada de que isso, no fundo, afaste ainda mais a América Latina dos Estados Unidos e não seja um elemento, vamos dizer assim, de coerção suficiente para dizer, não, olha, desculpa, tá tudo bem, vamos aumentar a relação. Não, que crie, obviamente, um mal-estar e afaste ainda mais a América Latina vamos dizer assim, da influência americana. Do ponto de vista do cidadão, a grande discussão é o seguinte, e a inflação? Essas tarifas vão me afetar ou não? Inclusive tivemos aí alguns depoimentos dizendo, olha, se começar a colocar tarifa sobre o café colombiano, quer dizer que é o café que vai ficar mais caro aqui nos Estados Unidos, ou como é que vai ser essa história? Então tem um racha ainda muito grande, é um país que está absolutamente dividido, e você tem uma ala comemorando, talvez até sem saber o que está comemorando, né, Juliano? Talvez comemorando só a força, sem saber a consequência. Curioso, teve outro dia uma história também nesse sentido, até publiquei no fim de semana. O Trump, de repente, mandou um e-mail para todos os seus apoiadores, e eu estou inscrito como apoiador do Donald Trump, então eu recebo os e-mails, né, que não são para a imprensa, são os e-mails, né, da ala trumpista, e eu recebi um e-mail dizendo o seguinte, olha só, em uma semana em Boston nós prendemos um brasileiro, 3 haitianos, 2 guatemaltecos, não sei o quê, por favor, doe para a nossa campanha. Nossa. Aí, sei lá, uau! Virou objeto de propaganda, né? Para monetizar, para arrecadar. Jamil, eu tenho uma curiosidade. Exatamente. A notícia de algum outro migrante, de imigrantes que não sejam latino-americanos ou da América Central, por exemplo, asiáticos, europeus, há algum sinal de alguém preso nessas mesmas condições que têm sido feitas com os latino-americanos? Ou está apenas no nosso continente? Deixa eu só fazer uma observação aqui para o Jamil poder responder. Enquanto o Jamil responde, a gente tem imagens aqui dessas deportações dos agentes indo nas casas das pessoas para prender os imigrantes. São imagens de Chicago. Então, passar a palavra para o Jamil, mas para as pessoas prestarem atenção nessas imagens também, porque a perseguição continua. Olha, tem 2 grupos sendo alvo, Chico, os latinos e os africanos. Esses são os 2 grandes grupos. Os africanos, por exemplo, os imigrantes africanos são os deliveries de tudo. De todos os, imagine todos os aqueles aplicativos que você tem no celular que entregam comida em casa, são os africanos que fazem. Os latinos fazem outra. Tem uma divisão, pelo menos em Nova York. Não sei se é assim em outras cidades. Mas, sim, esses são os 2 grandes grupos, latinos e africanos. Será que tem alguma coisa a ver com a cota racial? Eu fico imaginando, né? A gente já sabe, né, que isso não é, né, o racial profiling, que eles chamam aqui, que é, obviamente, você julgar a pessoa pela cor ou vamos dizer assim, por ser o outro, né, no caso. Tem esses 2 grupos. Tem um terceiro grupo, e aí já é dos refugiados, e aí sim, são muito mais os afegãos, etc. Mas esses sequer puderam voar para os Estados Unidos. Eles estão bloqueados no Paquistão, em outros lugares do mundo, e não estão podendo viajar mais, apesar de terem sido já autorizados a serem considerados como refugiados nos Estados Unidos, mas esses voos foram bloqueados. Só uma questão, Gabi, sobre essas imagens nas portas das casas, etc. Eu tenho participado, inclusive eu fui num curso para imigrantes sobre como reagir a isso tudo. E é muito dramático, porque é uma situação em que você é instruído a não abrir a porta, se você ter filhos, se tocam na porta, instruir o filho a não abrir a porta.
se tem algum tipo de, vamos dizer assim, prisão, você tem o direito de ficar em silêncio, você tem o direito a um advogado. Então, tudo isso sendo instruído aos imigrantes. Além das casas, tem um outro local que as operações estão acontecendo, que também é dramático, que são os locais de trabalho. Agora eu fico pensando, né, Chico, local de trabalho. Então não são criminosos, né? Porque se você é um criminoso, por que você trabalha na cozinha de um restaurante? Se você é um grande ladrão de joias, etc., por que exatamente você trabalha duro a noite toda limpando banheiro? Enfim, obviamente de uma crueldade enorme você fazer operação em casa e nos locais de trabalho, né? Perfeito. Exatamente, Jamil. muito Importante bom. demais ter o Jamil Chad, especialmente hoje, trazendo a apuração dele, né? E nesse final de semana incansável, o Jamil publicou o final de semana inteiro, atualizando as informações e também trazendo os relatos dessas violações de direitos humanos, que a gente acompanha, assim, com estarrecido. A gente Jamil. só tem uma opção. A gente só tem uma opção nesse momento, que é denunciar, expor o que está acontecendo, porque se isso for normalizado, como acontece, a gente sabe do risco da normalização de tudo isso, de dizer que existe bolsonarismo moderado, né? Gente, nós vamos eventualmente viver coisas parecidas, não com imigração, porque isso não é o nosso tema, né? Até é, mas a gente pode depois discutir isso, mas a gente vai viver isso daqui a 2 anos. Então, muita atenção o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque eles aprenderam da primeira gestão. A primeira gestão foi lenta, o desmonte foi lento, eles não sabiam onde ficavam as coisas, eles não conheciam os corredores, né? Eles não sabiam onde ficava a pastinha tal da informação tal. Agora eles sabem tudo. Eles vêm preparados, a avalanche, a boiada que eles passaram, chegou no primeiro dia, né, de decretos, que foi o equivalente do Salles, né, da boiada, é porque eles sabiam exatamente como agir, exatamente como fazer o desmonte. Isso, se não serve de lição para a gente, olha, eu ficaria muito atento ao que pode acontecer. A gente tem que estar Muito preparado bom, também. Jamil, muito obrigada. Um abraço, a gente se fala em breve. Bom trabalho por aí. Voltamos aqui quarta-feira. Boa tarde, boa noite para vocês todos aí. Boa noite. Obrigada demais, Jamil. A gente segue por aqui agora conversando com Elô Vilela a respeito disso. Elô que conversou com o Celso Amorim, ex-chanceler, diplomata, sobre essa crise migratória que a gente está vivendo, né? Elô, boa noite para você. Quero saber como é que foi essa conversa, qual que é a avaliação do Celso Amorim. Boa noite para vocês todos, boa noite para a nossa audiência. Olha, antes de mais nada, ele fez questão de ressaltar: eu sou apenas um assessor, eu não tomo decisões. Porém, eu acho que deve haver sim um pedido de explicações do governo brasileiro para o governo dos Estados Unidos a respeito de todos os problemas que aconteceram nesse voo, que não foi simplesmente, como me disse agora há pouco uma fonte do Itamaraty, não foi simplesmente eles estarem algemados, foi muito mais do que isso. Então o Celso Amorim diz o quê? Que provoca indignação, sim. E ele também comentou essa disputa que houve pública entre o presidente da Colômbia e o presidente Donald Trump. E ele disse que se algo pode ser retirado disso tudo, é o fato dessa briga ter provocado a convocação de uma reunião de emergência da CELAC. Ele falou, olha, o que o governo Trump, a eleição do Trump, o governo Trump tem mostrado, é que é preciso uma coordenação bem maior do latino-americana. Então, essa é a avaliação do embaixador Celso Amorim. Agora, eu conversei também com fontes do Itamaraty que me disseram que sim, deve haver um pedido de desculpas, sim, que estaria sendo elaborado nesse momento. Por quê? Bom, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, na verdade, foram feitos 46 voos como esses. E o governo brasileiro, Itamaraty, já vinha discutindo com o governo americano a respeito da queda da qualidade desses voos, ou seja, aeronaves não muito confiáveis,
equipes que trazem esses brasileiros, que são terceirizadas, cada vez menos preparadas para fazer o trabalho que estão fazendo. E daí sim, o governo brasileiro, nesse último voo, teve essa série de problemas, de maus tratos, né? Não é só uma questão deles estarem algemados em solo brasileiro. Isso é um absurdo, é um desrespeito à jurisdição brasileira. Como eles trazem esses deportados no voo, se eles estarão algemados, se alguns são considerados mais em risco de tentarem fugir e são algemados, é discutível, mas a qualidade do voo em si, a qualidade do treinamento das pessoas que vieram, isso tudo é que está sendo considerado inaceitável pelo governo brasileiro e que ele vai pedir explicações. Mas mantê-los dentro de uma aeronave, no calor de Manaus, sem ar-condicionado, sem nenhum tipo de manutenção, sem comida, né? E ainda por cima, dentro do solo brasileiro, algemados, são pontos que são, para o governo brasileiro, realmente inaceitáveis e que serão tratados. Agora, não serão jamais tratados da mesma maneira que o presidente da Colômbia tratou. Como me destacou essa fonte do Itamaraty. Não é assim que a gente trabalha de uma maneira colaborativa, menos barulhenta, mais silenciosa na conversa, e essas conversas existem o tempo todo a respeito desses voos. Não foi só agora, é algo que já vem sendo negociado. E para concluir, essa fonte me diz também que acha que os problemas desse voo em particular não aconteceram porque o Trump foi eleito. Era algo que já vinha piorando sucessivamente, e ele ainda me disse assim, olha, eu não acho que em 3 dias de eleito eles iam mudar esse serviço, essa maneira de fazer drasticamente como foi agora. Isso vem acontecendo, já eram voos com equipes terceirizadas, já eram voos com aeronaves assim, fretadas de quinta qualidade. Então, é um problema que vem se acumulando e que agora ficou mais evidente. Que fica muito mais agressiva com essa política que é violenta do Donald Trump, né? A gente teve, importante, Elô, trazer esse bastidor de como é que está pensando o Itamaraty, que quer ter essa postura que é muito diferente da que teve o Gustavo Petro, mas que foi importante também para que os países latino-americanos pudessem se organizar até como bloco, né? Na quinta-feira a gente vai ter a reunião do CELAC, pode sair medidas importantes, pronunciamentos importantes ali. Importante, né? Organismos internacionais pressionando, se pronunciando para dar uma resposta e mostrar que estamos, sim, muito atentos a tudo, que os Estados Unidos não podem ditar o que vai acontecer nos outros países. Até a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, ela citou essa reunião do CELAC, que é uma reunião de emergência, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, que foi convocada para essa quinta-feira. Ela disse o seguinte no Twitter, que é o novo X, né? Agiu com coragem e soberania o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, diante da truculência do governo Trump no tratamento dos migrantes deportados, como já tinha reagido o presidente Lula diante das agressões e desrespeito aos direitos dos cidadãos brasileiros. A reunião da CELAC, convocada para essa quinta, é extremamente necessária para definir uma posição coordenada dos países da região. Então, ela falando nessa linha também, quero ouvir até, Elô, a sua avaliação, ouvir de vocês também, Chico, Juliano, mas, Elô, ouvir a sua avaliação, porque eu acho muito interessante, né? Muita gente colocando ali o Petro como, recuou muito rápido, mas achei importante, muito importante, ele se pronunciar dessa maneira, e ele foi muito contundente, falando ali com a política do Trump em relação aos migrantes. Eu acho assim, eu nem classificaria como recuo. Eu acho que ele respondeu na mesma altura, vai ter 25% de imposto, então a gente também vai colocar 25% de imposto e vai passar para 50%, a gente também vai. Então não sei se ele recuou. Eles chegaram a um acordo através do qual o governo dos Estados Unidos se compromete a trazer esses imigrantes de forma mais humana, e que era o objetivo
do presidente da Colômbia. Então, não sei nem se dá para dizer que recuou. Agora, fato é que a maneira como ele trouxe à tona, de maneira muito clara, muito contundente, os absurdos, os abusos, provocou essa reunião da CELAC, fez com que essa reunião fosse convocada de emergência e que os países concordassem em tê-la. E outra coisa, quando o Petro fala o que ele fala, ele também está tocando num ponto que é muito importante para muitos países da região, muito mais, inclusive, para países da América Central, que hoje tem na transferência de dólares dos imigrantes que estão nos Estados Unidos, que mandam para as suas famílias, uma fonte importantíssima, é parte grande do PIB de vários países, em alguns casos até mais de 20%. Então isso mostra que existe, assim, tocou num nervo, né, que é importante em toda a região, de como será a relação desses países todos com esse país, esse novo Estados Unidos sob Trump. Agora, esses problemas migratórios já vêm se arrastando há muito tempo. E o embaixador Celso Amorim falou que é um problema muito complexo, que precisa realmente de muita coordenação para ser discutido, porque você não pode simplesmente pegar esses imigrantes que complementam ali a economia dos Estados Unidos, né, ocupam um vácuo que existe em vários empregos, e quando a economia não está lá muito bem ou as coisas mudam, você simplesmente descarta essas pessoas, né, como se elas não tivessem contribuído para a sua economia tanto tempo. Então isso tudo vai precisar ser discutido, e migração não é um problema só na nossa região, isso é um problema na Europa, é um problema no mundo inteiro. Então é um tema complexo e que necessita de uma discussão mais ampla. Juliano. Elô, boa noite. Queria te perguntar se nesse diálogo com as fontes do Itamaraty, se chegaram a comentar com você os procedimentos que foram adotados no meio da crise, porque a gente imagina que uma situação como essa, claro, exige respostas rápidas, mobiliza uma parte importante da inteligência do Estado brasileiro. O Itamaraty é um dos órgãos mais tradicionais do Estado brasileiro, mais importantes também para a inserção soberana do Brasil na região e no mundo. Se houve nesse processo de chegada dos brasileiros, da forma, eu suponho que, obviamente, inclusive para que a aeronave possa pousar no Brasil, os Estados Unidos fazem uma série de gestões de segurança, comunica o governo brasileiro, informa as autoridades que estão sendo deportados tantos cidadãos brasileiros, saindo de tal lugar para tal lugar, mas para além desses procedimentos mais, vamos dizer assim, mais cotidianos dos processos de deportação, se houve também algum trato mais político dessa situação entre o governo brasileiro e o governo americano, se houve alguma ponte feita nessa crise, podemos chamar assim, né, que se instalou, esse mal-estar na melhor das hipóteses, essa crise na pior das hipóteses, que não chegou ao nível da crise do presidente Petro com o Trump, mas que também certamente gerou um mal-estar. O Lula mobilizou a ministra de Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, foi receber, né, parte desses brasileiros deportados, né? Houve um movimento do governo brasileiro para mostrar que ia cuidar desses brasileiros que estavam chegando. Mas chegaram a comentar se houve algum contato com o governo americano durante esses 2 dias de tensão, hein? Não, o que houve foi o contato no momento em que a situação aconteceu para que se tirassem as algemas, né, de todos os brasileiros, porque eles já estavam em solo, né, do Brasil, então não podiam ficar naquela situação. Agora, o que eu entendi bem claramente do que me foi colocado pelas fontes do Itamaraty, é que isso é um processo que já vem acontecendo, e essas discussões a respeito de como esses voos têm sido feitos, inclusive esse voo era algo que já estava programado, não foi uma novidade do governo Trump, isso foi acordado ainda no governo do Joe Biden, então esse voo já ia acontecer. O que causou espanto e indignação foi a qualidade do serviço desse voo em particular, uma soma de erros muito grande, mas que era algo que já estava ali no horizonte, porque o Itamaraty já vinha discutindo com o governo dos Estados Unidos
a péssima qualidade do serviço que esses terceirizados estão prestando para o governo americano. Mas eles estão barateando a maneira de fazer isso e comprometendo a maneira como estão tratando os que estão sendo deportados. Então, em nome de terceirizar e baratear, eles estão infringindo direitos humanos que eles não podem infringir. Então, é nessa linha que o governo brasileiro está discutindo com os Estados Unidos os próximos voos, porque isso não vai parar aqui, haverão outros voos. Como eu falei, foram mais de 40 voos nos últimos 3 anos. É uma política que não foi criada pelo Donald Trump. É uma política. Isso é bom a gente entender também. O Donald Trump gosta de se vangloriar de ser o grande vilão, mas ele não é o único vilão dessa história toda. Porque o governo Joe Biden, o governo Obama foi um grande deportador. Então eles usam essa mão de obra que vem de outros países e também vão descartando na medida do que acham necessário. Então, essa questão que precisa ser discutida. Total. Foram 7.000, lembrando aqui, 7.168 brasileiros deportados no governo do Biden. Ou seja, teria que ter um voo desse de 88 que o Trump mandou a cada 4 dias para poder chegar no número do Biden, do ano, para poder chegar no número que o Biden deportou. Muita gente. Talvez o que o Trump faz e começa a fazer de forma mais cinematográfica esse tratamento dentro do voo, algema, deixar isso mais evidente, dizer que ele só tem bandido. Talvez a parte do espetáculo seja mais bem embalada, né, para mostrar para o mundo inteiro que está cumprindo uma promessa de campanha. Talvez essa seja a diferença. Mas, Elô, eu queria ver contigo, o Celso Amorim comentou alguma coisa ligada à economia, um possível temor diante de eventuais tarifas, aquela frase do Trump de que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário. Ele tocou nessa linha aí da econômica? Não tocou. Agora, eu conversei com uma fonte do Palácio do Planalto que falou que achou curioso porque, por exemplo, na relação da Colômbia com os Estados Unidos, quem leva a melhor na balança comercial são os Estados Unidos. Então ficou curioso, porque o Trump deixou claro que vai usar a relação comercial como arma, né, para impor os seus projetos, e usou, isso também ficou claro numa matéria que eu li da imprensa americana, que uma fonte da Casa Branca disse para um repórter do jornal The Hill, mas vocês estão usando o presidente da Colômbia como exemplo? Ele falou, claro que estamos, é isso mesmo, é para mandar o recado. Então, assim, eu acho que o recado foi dado, eu acho que a resposta foi à altura, e eu acho que todo mundo recuou, né? Na última hora, os dois lados recuaram. Não foi só o governo da Colômbia que recuou, e nem sei se foi ele que recuou primeiro, porque aí a gente tem as narrativas, né? Sim. Como o governo Trump está narrando isso é uma coisa, né? A realidade objetiva pode não ser exatamente essa. Então, a gente sabe que o governo da Colômbia também pode procurar outras maneiras de resolver seus problemas, né? Inclusive com o Brasil. Podia ser até bom para o Brasil se ele parasse de comprar certas coisas dos Estados Unidos e passasse a comprar mais do Brasil e a relação comercial do Brasil à Colômbia aumentasse em função disso. Então isso tudo também entra na conta das bravatas, né, da Casa Branca, porque na última hora ninguém quer perder mercado, né? E na imprensa brasileira, essa disputa de narrativas que a Elô está descrevendo aconteceu. Teve jornalão falando, Petro recua, só falta dizer que o Petro saiu, né, de cabeça baixa dessa disputa, né? E outros, sendo um pouco mais razoáveis, dizendo, olha, se chegou ali um entendimento, porque ia ser ruim para as duas partes, e o entendimento levou a uma vitória do Petro na medida em que os colombianos que vão ser deportados agora em segurança num avião civil, cedido pelo governo colombiano, porque os Estados Unidos podiam dizer, não, deportamos nós outros, ou seja, a gente manda os imigrantes indesejáveis aqui pra gente do jeito que a gente quiser, porque é a nossa lei, os Estados Unidos, e de fato essa prerrogativa é deles. Quando eles aceitam que o governo da Colômbia envie um avião
com os seus funcionários para colocar esses imigrantes dentro do avião do presidente da República para que venham em segurança, de forma confortável para a Colômbia, isso também pode ser considerado uma vitória do Petro. Então, essa disputa de narrativa também se reproduziu aqui. A gente sabe que a imprensa brasileira não tem nenhuma simpatia pelo Gustavo Petro. Teve uma vitória maior. Esse discurso ficou de pé. Essas palavras do Petro ficaram de pé para o mundo inteiro. Repercutiram no mundo inteiro. Foi o primeiro líder de governo que disse, epa... Foi a primeira vez que o Trump escuta alguma coisa nesse tom, vai ficar marcado na história como tendo sido do Petro. Não foi de ninguém. Um discurso bonito, poético, forte. Uma carta, né? Até um discurso... Histórico, né? Histórico, elegante, até para mostrar o que há de bom nos Estados Unidos, como, sei lá, o poeta Walt Whitman, que ele ama. Então foi um belo discurso. E ficou de pé, tá aí. Recuperando toda a história, né? Recuperando toda a história do continente, né? Lembrando que os povos da Colômbia estavam lá muito antes, né? E falando, outra frase dele muito forte, eu resisti à tortura, também vou resistir a você. Sim, né? muito que forte. Que foi outra coisa que ele falou. Então, acho que assim, não só o discurso dele é histórico, vai marcar um período, mostrou que é preciso resistir ao fascismo, sim. E o que eu ainda não tenho certeza, nesse momento que a gente está falando, é se, no fim das contas, será um avião civil do governo da Colômbia que buscará os seus cidadãos, ou se ele vai permitir que um avião militar dos Estados Unidos faça esse transporte. Mas se for um avião civil, então mais ainda... Eu acho que a gente só pode e só deve dizer que o Petro saiu ganhando nessa queda de braço. Totalmente. E ainda conseguiu unir a América Latina nessa reunião de quinta-feira. Apressou uma reunião que deveria unir a gente ainda depois. Não sabe, né? Não, eu digo reunir pelo menos. Não unir, mas reunir pelo menos. Reunir. Pelo menos colocar a discussão em pauta. Agora, eu queria te perguntar mais uma última questão, Elô, que tem a ver com você está em Brasília, com a reação das outras referências aí da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os partidos de oposição. Alguém falou alguma coisa? Alguém defendeu? Para fechar rapidinho que a gente precisa... Alguém defendeu os brasileiros, Elô, além da gente? Até agora que eu saiba, não. A gente tem declarações desastrosas do Bolsonaro, né? Dizendo que é isso mesmo e tal. Mas aqui o Congresso ainda vai recomeçar amanhã as coisas. Muita gente não chegou, então o Congresso ainda está muito lento, né? Está se preparando para essa eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Mas eu não ouvi nenhuma declaração a não ser a da Gleisi Hoffmann. É isso que a gente leu agora há pouco aqui também, citando esse encontro da CELAC. O deputado Ivan Valente vai protocolar uma moção de repúdio ao governo dos Estados Unidos para ser apreciado no plenário da Câmara. Vamos ver se o novo presidente da Câmara vai botar para votar essa moção. Agora, é importante a gente trazer aqui assunto que saiu na coluna do Hélio Gaspari, do Jornal Globo, nesse final de semana, sobre o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, vamos com calma, porque essa história ela tem vários detalhes. Ele disse que diferentes grupos se formaram em torno do ex-presidente depois da derrota nas eleições de 22 e tinha uma parte mais radical e outra mais moderada. Então, vamos com calma aqui. Primeiro trazer uma parte desse grupo mais radical que se dividia, de acordo com o Mauro Cid. Uma dessas alas era responsável por instigar o ex-presidente a dar um golpe e era a favor do braço armado. Olha quem que estava nesse grupo aqui. A gente está colocando na tela as carinhas, até para você poder acompanhar, você que está na nossa audiência. A Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, Gilson Machado, ex-ministro, sanfoneiro do crime. Um cara como esse, tramando um golpe, realmente não podia dar certo. O Mário Fernandes, general, que apareceu muito no relatório da Polícia Federal, agora no final do ano de 2024. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, deputado. Felipe Martins, assessor especial, também muito conhecido pelo gesto nazista, né? Que ele negou, disse que estava arrumando paletó, mas fato é que as imagens foram captadas. Jorge Saif, também senador, o Onyx Lorenzoni, ex-ministro, e o senador Magno Malta,
Vou trazer também a outra ala radical, Elô, para você poder comentar as duas. A outra estava querendo buscar indícios de fraude nas urnas eletrônicas. Então, a gente tem Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, nessa ala das urnas. Também o major da reserva, o Ângelo De Nicoli. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. E Luiz Carlos Reis, senador. Então, vamos começar pelos radicais, Elô, para a gente entender melhor o que a gente tem de novidade a respeito disso. Os mais radicais dos radicais, Isso. né? Porque eu acho que o que surpreendeu muita gente foi justamente a Michele Bolsonaro ter sido uma pessoa que ficou instigando a tentativa de golpe o tempo todo. Isso foi, para mim, a grande novidade desse depoimento do Mauro Cid, que agora a gente pôde ler na íntegra, e é o primeiro. A gente sabe que ele depois fez outros, né? Porque ele falava muito menos do que até os celulares dele falavam, a Polícia Federal sabia disso. Então, para mim foi muito surpreendente essa insistência da Michele Bolsonaro com o golpe, instigar o Bolsonaro o tempo todo, junto com o filho Eduardo, que desse o golpe. Foi o que mais me chamou a atenção. Também a gente tem o grupo mais moderado. Quero ver vocês também sobre esses dois grupos, mas vamos lá, agora grupo mais moderado. Só um minutinho, Diga, Gabi, nesse grupo dos dois grupos radicais diferentes, né? Vai. O outro que estava procurando a fraude, a gente não pode esquecer que o PL do Valdemar Costa Neto foi justamente quem entrou na justiça, né? Querendo dizer que tinha fraude, contestando o resultado das urnas, e é por isso que ele está em maus lençóis agora, né? E é quem banca aquela história de que o hacker de Araraquara faria um espetáculo público para mostrar que a urna não funciona. Apertaria lá a urna e mostraria para o Brasil inteiro que não funciona a contento. Também por ordem expressa do PL de Valdemar Costa Neto. E que também financiou com dinheiro do fundo partidário um estudo de um instituto qualquer que ninguém sabe de onde saiu, para tentar deslegitimar as urnas, dinheiro do fundo partidário, que aliás seria mais do que suficiente para o PL deixar de ter acesso a esse direito, que é um direito importante para financiar a democracia, financiar os partidos políticos. PL usando dinheiro do fundo partidário para poder promover fake news, na verdade, porque era um estudo que depois caiu em descrédito, porque não trazia nenhuma novidade, nenhuma informação que pudesse colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Tinha que ser penalizado, né? Com perda de verba. É demais, né? É demais, mínimo, né? Teve um partido, não sei se você lembra, Elô, você que também acompanhou sempre muita política de Brasília, de um presidente de partido, eu não vou dizer, mas um desses partidos de aluguel que foram criados no Brasil aí na última década, o sujeito comprou com o fundo partidário um helicóptero para se deslocar, porque estava dando muito trabalho se deslocar com o dinheiro do fundo partidário. Quer dizer, o PL usa dinheiro do fundo partidário. E aí, esse cara foi preso, inclusive, depois. E o PL usando o dinheiro do fundo partidário para fazer um estudo fake, né, uma pesquisa fake, para tentar questionar o nosso sistema. Agora, teve gente que ficou surpresa, viu? Teve gente que disse, mas o Valdemar, o boy, né, conhecido como boy aqui em Mogi das Cruzes, o boy, um sujeito que sempre fez parte do sistema político, sempre fez parte das trocas da política, da velha política, embarcando numa loucura dessa. Teve gente que ficou surpreso, viu, Elô? Eu não fiquei, não. Nem eu. Surpreendeu, olha... Total de 0 pessoas. Aqui no ICL, total de 0 pessoas. 0. E é interessante também lembrar que o Valdemar Costa Neto é um dos únicos que apareceu lá no relatório da Polícia Federal e, de fato, foi indiciado pela Polícia Federal por conta do golpe do 8 de janeiro, né? Tem vários aí parlamentares que não apareceram ou até apareceram, mas não foram indiciados. Então, ele acabou não salvando e aparece agora nesse grupo mais radical das urnas, que buscava indício de fraude nas urnas eletrônicas. Agora, Agora, é estarrecedor. Você tem 2 senadores. Isso. Magno Malta e Jorge Seife e tem o Luiz Carlos Reis, instigando o golpe. Os caras eleitos, né? Eleitos nessas mesmas urnas eletrônicas. Que vergonha, né? O Valdemar também, o cara comanda um partido nem questionando que tem a 100 urna, deputados. Não.
E a Michelle Bolsonaro Magno também. Malta e Jorge Seife não estavam nem questionando urna, estavam instigando o golpe. Já direto Magno mesmo. Malta... Pior ainda. E Magno Malta é aquele senador que foi para a porta lá do presídio visitar o pessoal do 8 de janeiro N vezes. Isso N vezes. É a turma que canalha. quer anistia para golpista. Canalha. O canalha. da fraude nas urnas é o senador Luiz Carlos Reins. Sim. Aí os que aparecem, né, são o Jorge Seife e o Magno Malta, no grupo que queria instigar, que era a favor do braço armado, que queria instigar a dar um golpe mesmo. A Michelle Bolsonaro também, né, que aparece sempre com essa imagem, né, de discreta, querendo, né, passar uma imagem de discreta, de reservada e tal, e com esse discurso muito messiânico que ela fomenta, né? Ela tenta passar a imagem de uma pessoa dedicada à fé, à igreja. A família. A família, mas olha o que é uma fanática do golpe, né? Agora, esses 3 senadores que a Luísa mencionou, né, o chocante que é ver 3 senadores participando de uma trama golpista, eles representam exatamente os 3 setores que dão sustentação ao bolsonarismo hoje no Brasil. O Luiz Carlos Reins, o agronegócio, um sujeito vinculado ao agronegócio, o agronegócio que queria financiar uma fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, né, isso inclusive está na delação do Mauro Cid, que foi divulgada também. O senador, o Magno Malta, que é um cara, um pastor que cresceu na política, ganhou notoriedade, né, manipulando informações em relação a casos de violência sexual, violência contra crianças e adolescentes, virou o grande nome da redução da maioridade penal alguns anos atrás, né? Um sujeito metido em todo tipo de esquema, mas vinculado a esse mundo evangélico, e o Jorge Seife, que é esse novo radicalismo de direita que surgiu no Brasil nos últimos anos, representado, começou com o MBL, depois passou por Sérgio Moro e agora estacionou no bolsonarismo, esse radicalismo de extrema-direita, os 3 senadores representando os setores que hoje dão sustentação ao bolsonarismo no Brasil, né, Elô? Verdade. Perfeita análise. Cada um de um isso segmento aí fechou, mesmo, né? que segura o bolsonarismo. Bora para esse grupo mais moderado, hein, de acordo com a descrição do Mauro Cid, para a gente entender também. O grupo mais moderado estava pedindo que o Bolsonaro aceitasse o resultado das urnas, ou seja, que fizesse o mínimo, e se tornasse o principal opositor do governo Lula. Vamos ver quem que estava nesse grupo. Chico Sá, Heloísa Vilela e Juliano Medeiros. Moderados. Flávio Bolsonaro, senador. Bruno Bianco, então advogado-geral da União. O Ciro Nogueira, então ministro-chefe da Casa Civil. E o Brigadeiro Batista Júnior também estava nessa, comandante da Força Aérea. Depois a gente tem, entre os considerados moderados também, o empresário do agronegócio Paulo Junqueira. Ele estava defendendo que o Bolsonaro deixasse o Brasil. Então essa é a outra parte dos moderados. Inclusive ele queria pagar, ele pagou a passagem para lá. Exatamente, Paulo Junqueira, o empresário do agronegócio, foi quem financiou a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos. E o grupo mais moderado de todos dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e que uma virada de mesa representaria um regime militar por mais 20 ou 30 anos. Eles temiam que radicais levassem Bolsonaro a assinar uma doideira. Eu estou lendo aqui entre aspas. Então, vamos dar uma olhada nesse grupo mais moderado também. General Freire Gomes, comandante do Exército. General Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, o ministro. E General Júlio César de Arruda, o comandante do Exército também. Então, os 2 grupos para a gente poder dar uma olhada. Chico, quer comentar? Não, esses militares, não se sabe assim. Eles ficaram muito na moita do golpe, sentindo qual ia ser. Eles pulam para ser moderados já no finalzinho. Porque antes eles estavam ali, conversavam e tal, o Burnier da Marinha diz, opa, vamos fazer isso mesmo, vamos embora, botar a tropa na rua, e os outros ficavam ali esperando. Se tivesse mais 10% de chance, eu acho que ia todo mundo.
Tem um cara tão moderado, mas tão moderado nesse grupo, que agora quer ser base do governo Lula. Chama Ciro Nogueira. Mas esse aí... Eu ia falar justamente Esse isso. já estava preparando isso. Esse aí é moderado pra caramba. O negócio dele é onde tá a grana, onde tá o orçamento. São pilantra, um picareta. Se tem governo, eu sou a favor, tô dentro. Passou a eleição criando aquele pânico, né? Tic-tac, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E, ó, o fato dele não ter defendido um golpe não livra a cara dele. Não, porque de jeito nenhum. o fato dele saber que havia um golpe sendo tramado... Porque, vamos limpar o meio campo aqui. Tem gente que acha que porque esses sujeitos, supostamente, não defenderam uma intervenção militar, eles estão livres. Não. Eram autoridades da República. O senador, chefe do comando militar, estavam participando de reuniões onde estava se discutindo a possibilidade de um golpe. Tinham que ter denunciado. Imediatamente. Por isso que eu falei que esses generais todos ficaram na moita. Isso é uma prevaricação. Você está sabendo que tem uma coisa acontecendo e não denuncia para as autoridades. Exato. Crime de omissão, prevaricação, tem várias possibilidades de enquadramento aí no Código Penal. Não sou advogado, os advogados podem nos ajudar aí no chat. Então, assim, não vai livrar a cara. Se for fazer justiça, levar as últimas consequências, a apuração disso, os moderados também vão dançar nessa história porque sabiam o que estava acontecendo e não tomaram nenhuma providência. Exatamente. Perfeitamente. O nome jurídico a gente não sabe, mas a gente sabe que o que está errado. Então, eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que chamar quem de direito para parar com essa maluquice, com essa sandice, e nada fizeram, né? Tá na cara que nada fizeram. Senão, a gente não teria nem chegado ao 8 de janeiro. Exato. Isso aí. Gente, vamos também trazer detalhes da prisão do Braga Neto. Saiu no nosso site hoje, a Juliana Dalpiva trouxe na coluna, matéria no iclnoticias.com.br. Tem alguns causos interessantes que a gente traz aqui, que a gente conta na coluna da Juliana, no momento em que os agentes da Polícia Federal chegaram ao apartamento do Braga Neto, gente. Então, ele não perguntou do Bolsonaro. Sabe de quem que ele perguntou, Chico? Eu gostei muito dessa parte. General Augusto Heleno. Estão na casa do Heleno também? Foi a pergunta que o Braga Neto fez assim, de cara. Tem um... Esqueci uma coisa lá. Não, eu achei uma foto, assim, ele enquadra o Heleno ali, primeiro que aquela coisa, só vai salvar para mim, e depois ele culpa, nessa hora, ele carimba o Heleno como golpista maior. Se eu sou golpista, o Heleno também é. Exato. Por que não vão na casa dele? Só na minha? Eu entendi assim. Mais importante que o do Bolsonaro é saber onde estava o Heleno também. Sim. Ele disse Então, assim... e nos planos do golpe tinha lá que eles seriam participariam daquela junta, né, que ia ser o governo de transição pós-golpe. Então ele era o participante, era o co-chefe, o co-diretor, o co-presidente, sei lá como eles iam se designar, mas ele era o coleguinha do golpe, sem dúvida nenhuma. E ele logo deu essa bandeira óbvia, né? Lembrando que foi na casa dele que o primeiro plano ali que saiu da intenção de assassinato contra Lula, Alckmin e também Alexandre de Moraes, foi lá que aconteceu essa primeira reunião, segundo a Polícia Federal. Teve essa frase do Braga Neto no diálogo ali, quando ele estava sendo preso. Fui tratado melhor pela Polícia Federal do que pelo Exército. Colocaram um pica-fumo para me prender. Ele reclamou. Estava se queixando de um coronel que estava liderando a prisão e não um general. A ausência de militar com uma patente igual a dele causou enorme irritação em Braga Neto, segundo aqui a coluna da Juliana Dalpiva, só para explicar que pica-fumo é uma forma como os militares, enfim, de mais alta patente chamam os mais jovens, né, Chico Sá? Não, e como eles nessa hora, nesse momento, eles dão o maior valor à hierarquia, né? Queriam um general também. Pô, mas na hora da esculhambação, na hora do golpe, ninguém pensou nada no rigor, né, de obedecer à lei, de general não estar tramando o golpe. Nessa hora ninguém pensou nada. Mas na hora da prisão, não, tem que ser um general, tem que ser... E não um pica-fumo. Pica-fumo nele. É muita folga, né? É muita cara de pau, muita folga. Você desrespeitar toda a Constituição brasileira e ainda achar que tem que ser tratado com pompa e circunstância. Ora, faça-me o favor, né? Heloísa, os caras estão roubando do projeto do submarino nuclear brasileiro desde 1978. O submarino não está pronto até hoje. Os caras superfaturaram cloroquina.
Os caras compraram toneladas de Viagra, superfaturado em cima do Viagra. Quer dizer, são os batedores de carteira. Entende? E aí o cara vai reclamar que tem um pica-fumo prendendo ele. É brincadeira, gente. Pô, são os personagens. Até gostei. Se esse pica-fumo se sentiu orgulhoso por cumprir essa missão, pô, palmas pro pica-fumo. Impressionante. Mas são detalhes saborosos. Tô com pica-fumo e não abro. Também. Nessa matéria. Somos todos pica-fumo. Hashtag pica-fumo. Excelente. Elô, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querida. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Daqui a pouquinho vai ter Chico Pinheiro entrevista, viu, gente? Lembrar vocês, 7h30 da noite. Então, na sequência do Série Notícias segunda edição, a conversa hoje vai ser com o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. Ele é teólogo, pedagogo e um símbolo na defesa dos direitos humanos. Já foi até homenageado pelo governo, enfim, por diversas entidades e reconhecido, né? Padre Júlio, que tem 76 anos, está completando 40 anos de sacerdócio em 2025 e a gente, como toda segunda-feira, traz um trechinho dessa conversa com o Chico Pinheiro. Vamos assistir. O Congresso Nacional tinha proposto aborto compulsório para as mulheres HIV positivo e nós fomos contra, porque 70% das crianças faziam sororeversão e negativavam. Só teve vários casos de crianças que nasceram positivas com HIV e depois negativaram. Negativaram. Eu encontro algumas delas hoje, são profissionais. Outro dia, no fim da missa, veio uma jovem linda, com cabelos lindos, perto de mim e falou: Padre Júlio, eu vim te agradecer. Eu sou a Claudinha. Eu falei: Claudinha? Ela foi adotada com 2 anos. E eu fiquei muito emocionado de ver. Quantas crianças estiveram ali na Casa Vida? Ah, mais de 100 e tantas passaram. Só tem uma experiência de ser pai dessa criançada? Tenho. E um dia um bispo me falou: por que você tem que ser pai dessas crianças? Eu falei: olha, eu acho que porque quando eles estão com diarreia, eu dou banho neles. Quando eles estão vomitando, eu fico do lado junto. Quando é para ir para o pronto-socorro de madrugada, eu levo no colo. Fico a madrugada inteira segurando na mãozinha deles. Quando eles tomam injeção, eu fico junto com eles. Quando eles estão chorando, eles choram comigo. Se o senhor fizer isso, eles vão te chamar de pai também. Faça isso, eles vão te chamar de pai também. E eram crianças pequenas, né? Pois é, porque aí ficou... por que eles têm que ser seus filhos? Porque se ama e porque o amor tem que ter concretude. O amor não é uma ideia. Daqui a pouco, hein, gente? 7h30 da noite. E dá para entrar no WhatsApp também para receber primeiro as informações, quais vão ser as entrevistas exclusivas. Então, isl.com.br/Chico para entrar no grupo de WhatsApp. Recebe o link da transmissão, mas também, assim, spoilers do que vai ser tratado no programa de Chico Pinheiro. Muito bom. Vale muito a pena e a gente vai acompanhar. Bonito, né? Muito bonita essa fala do Padre Júlio, né? Sempre excelente. As conversas do Chico Pinheiro com o Padre Júlio Lancelotti são, assim, imperdíveis, né? Até porque eles se conhecem a longa data, então... tem uma sintonia fina ali. Tem uma sintonia muito, muito interessante. A gente vai acompanhar a partir das 7h30. E sabe quem vai chegar com a gente agora? Carolina Brígido, jornalista especializada em cobertura no Supremo Tribunal Federal, jurídica. Carol vem ajudar a gente a entender toda essa história. A gente estava agora há pouco com o Jamil. Tem pergunta já de cara, assim. Vamos nessa, vou passar para você, Chico. Só vou dar boa noite para a Carol antes. Bem-vinda mais uma vez, prazer te receber, Carol. Não estamos ouvindo, Carol? Agora estamos. Estamos ouvindo? Sim, agora temos seu áudio, Carol. Vamos lá, Chico, vai lá. Não, o Brasil inteiro quer saber. Quando sai, eu vou fazer uma pergunta difícil, quando sai o diabo dessa denúncia a Jair Messias Bolsonaro? Pô, vai passar, a gente vai ganhar o Oscar e não chega a isso? Chico, essa é a pergunta de $1 milhão, né? O Brasil inteiro quer saber. Mas tem uma dica boa.
Na semana que vem, agora na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal retoma suas atividades oficialmente. Durante esse recesso, foi um pouco um recesso sem férias que a gente viu no Judiciário, porque tiveram muitos ministros que estavam trabalhando ao longo desse recesso, o Procurador-Geral da República também estava trabalhando, então tinha uma certa expectativa, né? Assim como o Chico, o Brasil inteiro estava esperando. Quando que vem essa denúncia, já que está todo mundo trabalhando, inclusive Alexandre de Moraes. Então, estava todo mundo ali esperando, inclusive o entorno de Jair Bolsonaro, né? Não apenas a gente estava esperando isso. O que vai acontecer? A partir desse retorno das atividades, vai ficar cada vez mais perto. Durante esse recesso, o Procurador-Geral da República ele estudou muito bem o assunto e ele está preparando uma denúncia robusta. Para ele, não interessa apresentar uma denúncia com pressa. O que interessa para ele é apresentar uma denúncia que tenha elementos suficientes, indícios suficientes, uma narrativa bem costurada do que aconteceu ali naquela trama golpista, não apenas a participação de Jair Messias Bolsonaro, mas também o alto escalão das Forças Armadas, ex-ministros, ex-autoridades. Então, assim, é um grupo poderoso e que uma denúncia sem muito fundamento acabaria enfraquecendo o judiciário, enfraqueceria o Ministério Público, porque não teria elementos suficientes para resultar em condenação. Então, respondendo à sua pergunta, a qualquer momento a gente está aqui atento, aguardando essa denúncia, mas o mais provável é que seja agora no início de fevereiro. É o que se diz aqui em Brasília, é o que dizem os ministros do Supremo, que tem essa expectativa de que essa denúncia chegue logo ao Supremo. Muito bem. Bom, Carol, já fui pega de cara com essa. Já respondeu, e respondeu muito bem. Eu fiz uma pergunta da rua, né? No nosso eu tava no metrô agora, a Júlia, espectadora nossa aqui, e aí, quando eu vou prender o homem? Então, o lugar que você passa, a resposta a pergunta ao ICL é essa, então, Carol respondeu brilhantemente. É isso aí, de Mas Carolina só fazendo um adendo aqui. Denúncia não é prisão, denúncia não é condenação. Claro, é o início de uma provável ação penal, porque depois que o Supremo recebe essa denúncia, ele precisa julgar essa denúncia e transformar, se for o caso, as investigações em ação penal. Uma vez aberta a ação penal, Bolsonaro e o seu entorno ali, que participou dessa trama golpista, é transformado em réu. Essas pessoas viram réis. E aí, depois de um novo processo investigatório, depois ao fim de uma ação penal, é que pode haver condenação e, em havendo condenação, pode haver prisão. Quando que acontece prisão antes disso? Quando tem alguma emergência, quando alguém é pego tentando obstruir as investigações ou causando, né, como a gente diz aí no popular. Se alguém estiver causando muito nas investigações, vai preso antes de ser condenado. Exatamente. Muito Foi bom. O caso do Braga Neto, do general Braga Neto, por exemplo, né? Exatamente. Ele estava ali, foi pego tentando obstruir a investigação, tentando atrapalhar o serviço dos investigadores. E aí isso é motivo, sim, para uma prisão preventiva, que se chama no direito, que é um direito de prender alguém antes da condenação para não atrapalhar a ordem pública, para não atrapalhar as investigações, ou seja, fica quieto aí enquanto a gente termina de investigar. Muito bem. E essas ações penais podem levar bastante tempo, né? A preocupação toda, eu acho, de quem quer ver justiça sendo feita nesse caso da trama golpista, já que a gente não pôde ver justiça sendo feita em outras barbaridades que foram feitas pelo Bolsonaro no exercício da presidência da República, se uma ação penal como essa, complexa, que envolve muitas camadas, muitas autoridades, algumas delas que estão dispostas a colaborar, outras não, se é possível julgar isso até o final de 2025, para que isso não contamine tanto o ano da eleição presidencial. Queria te perguntar, Carolina, se existe essa preocupação, se fala sobre isso nos corredores de Brasília, no STF, de tentar liquidar essa ação penal, que teria que ser feito muito rapidamente, considerando esses trâmites que você descreveu aqui. Quer dizer, uma vez que o Procurador-Geral da República apresente a denúncia, ter uma aceitação rápida da denúncia por parte do Supremo para poder abrir o procedimento de julgamento numa ação penal.
Olha, gente, se eles quiserem julgar tudo e condenar Bolsonaro ou inocentar, a gente não sabe ainda o fim dessa ação penal, embora a gente tenha muitas dicas do que vai acontecer. Se eles quiserem fazer isso tudo até o fim do ano, vai precisar ser feita uma verdadeira força-tarefa. A gente tem um exemplo não muito distante, que é o caso do Mensalão. O caso do Mensalão, coincidentemente, tinha 37 réus, que é o mesmo número de investigados nessa trama golpista que deve chegar a denúncia no Supremo Tribunal Federal. A denúncia do Mensalão chegou lá em 2007 e a denúncia foi recebida em 2007, na verdade, em 2006 foi apresentada a denúncia, em 2007 ela foi recebida pelo STF, foi aberta a ação penal 470, que era a ação penal do Mensalão. Para vocês terem uma ideia, entre o recebimento da denúncia até o julgamento, passaram-se 5 anos. Foi em 2007 o recebimento e o julgamento começou em 2012. Na época, tinha algumas peculiaridades que hoje a gente não vê mais no STF. Naquela época, essas ações eram julgadas no plenário, onde atuam os 11 ministros do STF. Agora, essa denúncia deve ser julgada na primeira turma, que tem só 5 ministros. Então já facilita, é menos ministro para julgar. Mas ainda assim, o parâmetro que a gente tem é de um tempo muito longo. Naquela época também a gente tem que ponderar que o Supremo não tinha essa expertise em julgar ação penal. Ainda não tem, não é a especialidade do STF. O STF é um tribunal constitucional que, por força da regra do foro especial, julga também pessoas com autoridade. Então, autoridades públicas, né? Então, o que acontece? Embora não seja a especialidade do Supremo, o Supremo tem se imiscuído nessa área do julgamento penal. Demora, claro que demora. Se eles quiserem fazer em 1 ano o que o Mensalão fez em 5 anos, vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, mas dentro do Supremo existe sim essa disposição, existe sim essa preocupação desse julgamento não contaminar as eleições de 2026, embora a gente veja que é um pouco impossível, né? É bem difícil ter um julgamento com uma condenação ali nas portas da eleição presidencial e que isso não contamine de alguma forma a disputa de 26. Carol, a respeito dessa história sobre o uso de algemas dos deportados, a gente está falando muito sobre isso hoje aqui, o Jamil Chad também ajudou muito a gente entender que foi um acordo entre Brasil e Estados Unidos em 2021, mas que o uso disso aqui em território brasileiro é algo que deve ser respeitado do ponto de vista dos direitos humanos. Quero te perguntar do ponto de vista do que o governo brasileiro pode fazer a respeito disso, respostas jurídicas que pode dar para essa crise. Então, também para essa chegada dos brasileiros que estão chegando aqui algemados nesse momento, e não só algemados, né, mas com diversos relatos de hematomas, de maus tratos, enfim. O que o governo brasileiro pode fazer nesse momento de forma efetiva? Gabi, é interessante, né? Porque não foi só o uso de algema. A gente viu, os passageiros estavam acorrentados. E assim, passando calor, passando fome, não podendo usar o banheiro, ou seja, tinha um tratamento ali totalmente desumanizado, tratando mesmo como uma criminalidade perigosa essas pessoas. E existe tem uma posição assim do Brasil que acaba ficando muito delicada, porque o governo brasileiro não quer entrar em confronto direto com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, não pode permitir que isso aconteça em território nacional. Hoje, o ministro da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, ele deu uma declaração dizendo exatamente isso, que o governo Lula não quer afrontar, mas, ao mesmo tempo, não vai admitir esse tipo de ilegalidade. Então, fica uma linha bastante tênue. O que a gente viu? O próprio Lewandowski, ele foi protagonista de uma decisão que existiu no STF em 2008 sobre o uso de algemas. Na época, o Supremo decidiu que a algema tem que ser usada em caso excepcional e fez uma súmula vinculante. O que é isso? É quando o Supremo decide uma questão, edita uma súmula e essa súmula precisa ser aplicada por todo o judiciário e também
pela administração pública. Então, ela tem um caráter vinculante não apenas do judiciário, mas também administrativo. O texto da súmula é assim: só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Ou seja, se não ficou comprovado que esses presos realmente ofereciam um risco a quem estava em volta ou ofereceram algum tipo de resistência à prisão, esse uso é totalmente ilegal. Agora resta saber o seguinte: você pergunta qual o tipo de tratamento jurídico que isso pode ter no futuro. Pode ser que nenhum. Porque, apesar de ser uma ilegalidade patente, será que o Brasil vai querer pagar o preço de uma relação bilateral com os Estados Unidos problemática por conta dessa questão? Precisa saber se vale a pena comprar essa briga ou se é o caso de, nas negociações ali dos bastidores, eles conseguirem chegar a um acordo sobre como tratar esses presos, esses deportados, esses imigrantes, as próximas levas, né? Então, eu acho que o caminho do diálogo está sendo muito mais cogitado hoje do que um vamos para a guerra, entendeu? Vamos para a luta, porque a situação já está bastante tensa do jeito que está, né? Se coloca o judiciário no meio dessa briga internacional, pode ser que inflame mais ainda as relações entre os dois países. É isso, Carol. Obrigada demais. Importante a gente ter você num dia como hoje e sempre também é um prazer te receber, querida. Valeu. Obrigada, queridos. Até a próxima. Até mais. Até, boa noite. Jornalista Carolina Brígido conversando aqui com a gente. A gente vai trazer outros assuntos. Na verdade é bem rapidinho, gente, para a gente trazer uma atualização dos deportados. Saiu no Globo agora há pouco, lá em Brasília, o Itamaraty convocou encarregado de negócios da Embaixada Americana para pedir esclarecimentos. Então, já temos uma medida depois da reunião do presidente Lula com o chanceler Mauro Vieira, né? Então, a secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, a Márcia Loureiro, chamou para uma reunião esse encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E ela pediu explicações sobre esse tratamento que foi dado aos brasileiros deportados na sexta-feira. Esse encontro aconteceu hoje e o Globo apurou com integrantes ali do governo brasileiro. A posição do Itamaraty continua sendo a mesma, né? Eles disseram que é inaceitável esse tratamento dado aos brasileiros e falaram muito, a gente falou longamente sobre o uso das algemas, falaram muito a respeito disso, que o Brasil tem pedido, tem insistido para tentar trocar por um outro procedimento, por dignidade para essas pessoas. Eles não cometeram crime em território brasileiro, gente. É óbvio. E provavelmente não cometeram crime também lá nos Estados Unidos. Mas digamos que a lei absurda prevê a algema lá. Subiu no avião, chega aqui sem algema, pelo amor de Deus. Mas é super importante, viu, Chico? Porque é importante, para quem não sabe, os corpos diplomáticos, né, as equipes diplomáticas de outros países gozam de muitas imunidades aqui. Então, por exemplo, um deputado federal, Chico, ou um senador, pode convocar o dono do ICL, pode convocar o Chico Saga para prestar esclarecimentos na Câmara. Não pode convocar um diplomata de outro país. O judiciário pode convocar para uma audiência, para ouvir, né, no curso de uma investigação, qualquer cidadão brasileiro. Não pode fazer isso com um diplomata. Então, o único que tem poder de chamar um diplomata na chincha, como a gente fala, chamar na moral, é o Poder Executivo. E o governo Lula fez isso. Acho que é um gesto super importante para mostrar que não vai haver impunidade nesse caso. Super importante. Muito importante. Não, tem que ter alguma cobrança, não é casa de manjona. Até porque ontem a gente teve uma primeira sinalização para a gente entender qual é o posicionamento do governo brasileiro, uma nota falando a respeito disso, de como está sendo apurado até essas violações todas e dando uma sinalização. O Elô também trouxe informação de bastidor dizendo que a preocupação é que não recaia num caso parecido com o da Colômbia. E acho que é histórico já, o Itamaraty e o governo Lula, né, mais especificamente o governo Lula tem esse histórico de sempre estar ali tentando por meio do diálogo. Então,
acho que vai seguir esse caminho mais uma vez, mas seguindo firme nessa posição de que as algemas e que esse tratamento não é aceitável. Então, a gente tem aí informação, novidade a respeito disso. Logo, logo, o Brasil, na verdade, o Itamaraty, na verdade, ainda não falou oficialmente dessa reunião, mas a gente já tem informações do Jornal o Globo a respeito disso. Pela primeira vez desde a reunião do Mauro Vieira com o presidente Lula. Vamos nessa então, gente. Acho que essa segunda-feira foi, assim, muita notícia. Começamos com tudo essa semana e a gente vai ter, quinta-feira, Economia em Pauta, trazendo previsões para esse ano. Já falei muito do mapa da mina de 2025 e estou com ela anotada na minha agenda porque estou precisando. Falei com o Eduardo Moreira hoje de manhã, ele está animadíssimo de marcar um café. Ele falou, vamos marcar um café depois de quinta-feira. Eu estou aqui preparando o mapa da mina, estou focado, é verdade. Hoje de manhã ele ganhou um título de título de reconhecimento ao papel do ICL na defesa da democracia e dos direitos humanos na Câmara de Campinas. Muito bom. Sabendo hoje, o vereador do PSOL entrou em contato para pedir o contato do Dudu. E ele disse, não, depois de quinta-feira eu trato disso, porque agora tudo é o mapa da mina. Muito bom. E esse mapa da mina, ele tem algo muito especial, assim, ao meu ver, que ele vem no momento em que acaba de sair uma pesquisa mostrando que 95% das previsões do tal mercado da Faria Lima são furadas. Incrível isso. Então, ele vem quase assim, em cima dessa informação. Então, o que torna o evento da quinta aqui com o Eduardo tremendamente mais importante. Não, eu quero, gente, estou sentada na primeira fila aqui, estou precisando demais. Ela já tirou os investimentos dela, todos que ela tinha ações, já estão todos reservados. Olha, não vou nem falar. Minhas pobres patacas. Senão eu vou chorar. Vamos ouvir o Edu, o recado de Eduardo Moreira pra gente e pra nossa audiência. Vamos assistir. Fala, turma, eu não tenho a menor dúvida que os papos que estão rolando nos encontros de família, com os amigos da escola, com o pessoal do trabalho, está sendo a questão dos mercados. O dólar acima de 6, essa questão do Brasil está tendo uma pressão enorme por ajuste fiscal, a taxa de juros subindo de uma maneira muito rápida e as pessoas estão completamente perdidas em relação ao que vai acontecer com a economia, com o mercado e com os investimentos delas. A boa notícia que eu tenho para todo mundo é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso encontro anual, onde eu pego e faço o resumo de tudo que está acontecendo no mercado, no Brasil e fora do Brasil, numa linguagem que todo mundo entende, e faço as minhas previsões para o ano que está começando, para vocês poderem investir com muito mais segurança e entendendo o que vocês estão fazendo. Esse encontro vai acontecer no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E ele é absolutamente gratuito. Se inscreve agora e chama todo mundo que você conhece para se inscrever também. Nos últimos anos foi um sucesso incrível e nesse ano vai ser de novo. Um abraço e até lá. Até lá, mas anota na sua agenda. 30 de janeiro, quinta-feira, agora, 8 horas da noite. Depois do N2, dá um respirinho aí e vem acompanhar com a gente quais são as previsões para a economia em 2025. Garante sua vaga em icln2.com.br. Não perde, que é de graça, gente. Ano passado também a gente teve as previsões, Edu acertou todas, então, assim, eu não vou perder e acho que vocês também não deveriam. Fica a dica. Agora a gente tem Chico Pinheiro Entrevista, Padre Júlio Lancelotti. A partir de agora, vale muito a pena também. É sempre uma aula a gente acompanhar o Chico Pinheiro Entrevista. E hoje, mais ainda, né? Coisa boa. Ainda mais um momento como hoje, a gente ouvir de alguém que entende direitos humanos, né? A gente está precisando. Vamos nessa? Por favor. Então é isso. Chico Sá, Juliano Medeiros, estaremos amanhã aqui firmes e fortes. Amanhã tem mais. Para todo mundo, boa noite para todo mundo. Amanhã, 7 horas da manhã, com Desperta. Valeu, gente. Eu tenho certeza que você está perdido ou perdida em relação ao que vai acontecer com a economia em 2025 e, mais do que isso, está cheio de medo. E tem razão, porque as coisas não estão bem paradas, nem no Brasil, nem no mundo. É um momento de extrema incerteza, de muitos riscos e que decisões erradas
podem se refletir em perdas enormes, muitas vezes em perdas de economias de uma vida inteira. Nesses momentos também surgem esses falsos gurus de internet com fórmulas milagrosas e que podem tornar o problema ainda pior. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do nosso evento anual, onde eu explico o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fazendo um resumo dos principais relatórios que são produzidos pelas principais instituições financeiras, de uma maneira que todo mundo possa entender. Eu faço também minhas previsões para o que vai acontecer no ano, para vocês poderem se basear nelas e terem um parâmetro, terem mais segurança para seguirem nesses mares revoltos. Vai acontecer dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. O nome do evento é o Mapa da Mina, que já acontece há vários anos com sucesso estrondoso. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. E aí, gratuitamente, vocês vão poder participar. Clique e se inscreva e lembra, não tem replay, então é importante estar lá no dia e na hora combinado. A gente se vê lá.